Olá, tudo bem com vocês, alunos do ciclo 2, do 4º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino? E aí, a nossa aula de agora é de língua portuguesa com a nossa professora Michele Reis. Tudo bem, Pró? Tudo. Mas olha, a aula não é de língua portuguesa, não. A aula hoje é malhação. Hoje a gente vai só malhar. Hoje eu acordei agitada. E, Pró, qual é o tema, hein, para essa agitação toda? Ai, sabe, o tema de hoje é esporte. O nome é Uma Vida no Esporte. Uma vida no esporte. Vamos acompanhar? A aula começa agora. Pois é, ó, a Pró tá muito. Ó, vamos correr, vamos se exercitar. Eu sei que a aula é de português, mas afinal de contas não existem textos que falam sobre esporte? E se existem textos, existe língua portuguesa. E hoje eu já adianto para vocês que o tema das nossas próximas aulas sempre vai ser algo relacionado ao esporte. Então, se você é aquele aluno sedentário, sabe o que é sedentário, não? É aquele aluno que só fica, ó, malhando o dedo no celular, ou malhando o garfo, ó, só comendo. Te convido, a partir dessas aulas, a criar uma nova rotina, viu? Uma rotina de muita malhação, porque aqui a gente já malha o cérebro, né? Mas convido você também a malhar, a exercitar seu corpo, porque um corpo são também faz a gente ter uma mente sã. Então vamos para o tema da nossa aula. Uma vida no esporte. A aula, ela é destinada para os alunos do 2º ciclo, né? 4º e 5º ano. Então, se você faz parte do nosso 2º ciclo da Rede Municipal de Salvador, seja muito bem-vindo. E eu já começo com uma pergunta. Quais nomes dessa lista você conhece? Vou te apresentar uma lista cheia de nomes, olha aí. A nossa lista tem Hortência, tem Ayrton Senna, tem Pelé, César Cielo, Joaquim Cruz, Gustavo Kirten, Marta, Éder Joffre, Torben Grael, Nelson Piquet e Oscar. Desses nomes, tem algum nome que lhe é familiar? Vamos testar então sua memória. Será que ela é muito boa? Será que você fica atento às informações que estão ao seu redor? Será? Bem, vamos considerar que se desses 11 nomes que eu coloquei aqui, você conhece pelo menos 5, você tem uma relação bem legal com a história do esporte. Se você conhece, sei lá, 3, olha, você precisa ler mais coisas sobre esporte, conhecer mais a história do nosso esporte brasileiro. Se você conhece apenas um, você está devendo, viu? Tem que conhecer mais a nossa história. Eu creio, pela pesquisa que eu fiz lá na minha escola, né, que pelo menos um nome você vai conhecer aqui, né? É o nome do nosso querido Pelé, nosso rei do futebol. E se você for mais atenado, mais ligado, lembra que eu falei de esporte? Futebol é a paixão, né, do brasileiro. Então você pode lembrar também que Marta é a nossa rainha do futebol feminino. Então vai se familiarizando aí com outros nomes, você já pode ter ouvido alguém falar da sua família, seu pai, sua irmã, seu avô, sei lá, muita riqueza no esporte, a gente tem muitos esportistas. Mas como o meu tempo aqui é limitado, vamos adiante. Vamos saber o que todas essas pessoas têm em comum. Já conseguiu conectar uma coisa com a outra? Eu falei de Pelé, falei de Marta. Será que todos são do futebol? Não, gente. Todos eles têm em comum o esporte. Sim, todos foram campeões em suas modalidades no esporte. Hortência no basquete. Ayrton Senna, nosso eterno campeão da Fórmula 1, tinha a musiquinha que era o tema dele, que nós
esperávamos os domingos para ouvir o tema, sabendo que o Brasil mais uma vez ganhou uma Fórmula 1. Pelé, que é o mais conhecido de todos mundialmente, César Cielo, que é da natação, o Joaquim Cruz, atletismo, corrida, sabe? Joaquim Cruz, Gustavo Kirten, que é tenista, a Marta, a nossa rainha do futebol, Éder Joffre, ó, fui lá muito longe, das antigas, ele era do boxe. Torben Grael, iatismo, nunca ouviu falar em iatismo? Ora, é uma categoria das Olimpíadas, né, que se disputa com barcos, para ser resumida. E ele foi campeão. Nelson Piquet também foi lá nas antigas, foi um grande piloto de Fórmula 1. E Oscar, que é o nosso cestinha do basquete, tá? Então, estamos aqui, aula de português também é conhecimento na aula de esporte, sobre esporte. E desses aqui foi escolhido um nome para a gente conhecer um pouquinho mais desse esportista. Vamos ver qual nome foi escolhido? Oscar! Nossa, deu certinho. Ele é um dos meus prediletos. Oscar, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Oscar tem mais de 2 metros de altura. Bem, eu tenho quase 2, então considere que Oscar, eu acho que ele nem ia caber aqui nessa sala de tão grande que ele é. Com 49.703 pontos, ele é o recordista mundial em cestas. Não é a cesta da feira, não. É cesta de basquete. Oscar alcançou um feito único e inédito para o Brasil em 1987. Então, você que já é da geração dos anos 2000, né? Tá um pouco distante, mas vale a pena você conhecer a história. Na final entre Brasil e Estados Unidos, a seleção brasileira levou a melhor com uma vitória de 120-115, ficando com o lugar mais alto do pódio. Hoje, Oscar escreve um blog em um portal de sucesso, além de trabalhar como comentarista de TV. O que será que ele deve comentar? Creio que são comentários sobre jogos de basquete, porque ele foi um dos maiores jogadores de basquete que já tivemos. Certo? Gostou de conhecer mais um pouco sobre a vida de Oscar? Mas, como o foco aqui é língua portuguesa, vamos analisar um pouco esse texto? Começamos com as nossas perguntinhas, né? Qual o assunto do texto? Qual o assunto do texto? Como ele fala do assunto? E para que serve esse texto? Na verdade, nós sabemos que todo texto ele é construído com um objetivo, uma finalidade, né? Não é diferente para esse texto. Ah, Pro, eu li para passar meu tempo, sim, esse foi o seu objetivo, mas o autor do texto, quando escreveu o texto, ele escreveu para quê? Ora, vamos começar então com a última perguntinha aqui. Para que serve esse texto? Qual a finalidade? O autor, quando escreveu sobre a vida de Oscar, ele queria que você fosse informado, com mais detalhes, alguns aspectos da vida do jogador. Então, o objetivo, a finalidade desse texto é de informar você sobre esse assunto, tá bom? Apesar de você ter lido, ou eu li para estudar, mas eu fiquei informada. E o que importa é que o autor do texto fez esse texto para levar essa informação para você. Então, a função social do texto é informar o leitor, certo? Vamos então para a pergunta aqui do meio. Ou melhor,
Vamos para a pergunta cor-de-rosa. Qual o assunto do texto? Que sempre para vocês essa é a mais fácil, né? De que fala o texto que eu acabei de ler? O nome já diz, fala de Oscar. E quem foi Oscar? Ele foi um jogador de basquete muito importante. Então, esse é o assunto do texto, a vida de Oscar. Agora, como ele fala do texto? O autor do texto, poderia usar várias maneiras de descrever a vida de Oscar, de falar sobre a vida de Oscar. Ele poderia fazer uma música? Poderia. Ele poderia fazer um desenho? Poderia. Mas ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu fazer um texto descrevendo. Um texto organizado com parágrafos. Um texto com uma linguagem formal, que são características de um texto informativo. Então, ele resolveu fazer um texto informativo, descritivo, ou seja, ele quis descrever aspectos da vida de Oscar que foram muito relevantes para a nossa sociedade, certo? Então, contemplamos as nossas 3 perguntas fundamentais para a gente entender a função de um texto. Então, esse tipo de texto que tem essa função de falar da vida de alguém, que não é fofoca, que é muito diferente, tá? É um texto que a gente chama de biografia. Sim, já comentamos sobre esse texto em aulas anteriores, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado o que é uma biografia. E aqui estão as características de uma biografia. É um texto que narra a vida de uma pessoa conhecida socialmente. Bem, Oscar é uma pessoa conhecida nacionalmente até fora do Brasil. Por quê? Porque ele foi um grande jogador de basquete. Então, a biografia dele vai narrar aspectos da vida dele, das situações da vida dele, ou se for uma biografia completa, vai contar para a gente sobre toda a vida dele. E aí, outra característica dos textos de biografia é que ele compartilha as experiências e feitos dela. Dela quem? Da sua mãe? De você? De mim? Não. Dela é da vida da pessoa que o texto está trazendo. Pode ser a vida de Oscar, pode ser a vida de um cantor, de uma cantora famosa, de uma atriz, de uma outra pessoa que contribuiu para a sociedade. Sim, posso fazer minha biografia, sim, eu também posso escrever minha biografia também, tá? Mas no texto tem que compartilhar experiências e coisas relevantes da vida de quem foi destinado o texto, tá bom? Quando a pessoa escreve sobre sua própria vida, o texto é chamado de autobiografia. Então, se eu mesma escrever um texto sobre a minha vida, eu vou estar fazendo uma autobiografia. Se eu resolver escrever sobre a vida de uma outra pessoa, aí eu vou estar fazendo uma biografia, tá? Mas o texto vai apresentar as mesmas características. Ele precisa falar, narrar a história da vida de uma pessoa e compartilhar as experiências e os feitos dela. E temos que entender que, para um texto informativo, que é o caso desse tipo de texto, nós precisamos ter uma linguagem formal, uma linguagem culta, uma linguagem no português correto, evitando gírias, evitando expressões, né? Para que ele tenha o caráter de texto informativo. Beleza? Vamos avançar? Continuando aqui. Vamos ver direitinho aqui no texto de Oscar como é que essas características que eu falei são vistas. A pergunta é, o que ele faz para ser reconhecido socialmente? O que é que ele fez? O que é que Oscar fez para ser reconhecido socialmente?
Olha aí, ele é o recordista mundial em cestas. Ou seja, ele foi a pessoa que mais fez cestas em jogos de basquete. Então, isso fez com que ele fosse reconhecido não só no Brasil. Ele escreveu o nome dele na história do basquete do mundo. Então, isso é um feito social que todo mundo reconhece. Outra pergunta: quais as experiências e feitos dele? E aí, esse texto traz um fato específico, porque o Brasil não é um país com muita tradição no basquete. É um país em que todo mundo só se liga mais em jogar futebol. Então, esse feito que ele fez do Brasil vencer os Estados Unidos e ser campeão foi um feito único. Então, isso elevou o nome de Oscar para um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. Vou ler o trecho do texto. Feito único e inédito para o Brasil, em 1987. Na final entre Brasil e Estados Unidos, a seleção brasileira levou a melhor, com uma vitória de 120-115, ficando com o lugar mais alto do pódio. Então, esse foi, porque aqui é um resumo, é uma mini biografia, né? Mas se você for ler um texto maior, com certeza vai trazer muitos mais outros feitos da vida dele. Esse texto é uma biografia ou uma autobiografia? O que é que você acha? Você acha que alguém está falando de Oscar ou o próprio Oscar está falando sobre ele? Claro que alguém está falando sobre ele. Para Michele, como é que você sabe? Por quê? Porque os pronomes ajudam a gente a entender isso. Repara. Com 49.703 pontos, ele é o recordista. A palavra ele a gente usa quando a gente está se referindo a outra pessoa. Se fosse o próprio Oscar falando, ele falaria: eu sou o recordista. Entendeu? Então, é por isso que esse texto aqui é uma biografia, tá? Vamos testar os nossos conhecimentos em relação à interpretação do texto? Vamos para a primeira questão. A expressão lugar mais alto do pódio tem o mesmo significado, ou seja, a mesma coisa que foi vice-campeão, ficou em penúltimo, ficou em primeiro ou ficou em último. Quem é que fica lá quando vai receber a medalha no lugar mais alto do pódio? É quem ficou em vice? Em penúltimo, primeiro ou último? Lembra que eu falei que a gente precisa usar todos os nossos conhecimentos em todas as áreas para resolver as questões? E aí, o que é que traz a memória? Claro, né, gente? Pensa aí, quando o Brasil vai lá, ganha a taça, ele fica em que lugar? No mais alto. Se ele ganhou a taça é porque ele foi o campeão, e o campeão é o primeiro lugar. Concorda comigo? Vamos ver se a gente está certo. Resposta certa, letra C, ficou em primeiro lugar. Caminhando, qual é o assunto principal do texto? Essa a gente já respondeu antes, hein? Letra A, os ganhadores do Oscar 2023. Será? A vida de Oscar, recordista mundial em cestas, a história do basquete no Brasil, a final de Brasil e Estados Unidos. Essa eu botei uma pegadinha, né? Você tá ligado? O Oscar e o Oscar. De quem é que a gente está falando? O Oscar 2023 é uma premiação para os melhores do cinema. Esse texto estava tratando de cinema? Não, né, gente? Então a letra A, ó, manda ela embora rapidinho, porque tem nada a ver. Vamos ficar com as últimas alternativas, B, C e D. A vida de Oscar, recordista mundial em cesta. Não sei, mas eu acho que tem alguma coisa aí legal nela.
Vamos deixar ela guardadinha. A história do basquete no Brasil. Sim, o texto fala de basquete, mas o texto fala especificamente de uma pessoa. Inclusive, o título do texto tem o nome da pessoa. Tá lembrado? Então, a gente exclui a letra C também. E vamos lá para a letra D, a final de Brasil e Estados Unidos. Foi isso que o texto... Esse foi o assunto principal? Não, né, gente? Ele citou essa final, porém, ele não é o assunto principal do texto. O assunto principal, sim, é letra B, a vida de Oscar, recordista mundial de cestas. Vamos lá? Resposta correta, letra B. Beleza? Bem, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, o que é biografia e autobiografia, eu trouxe aqui para você 2 exemplos para tirar qualquer sombra de dúvida entre o que é biografia e o que é autobiografia. Acompanha comigo aqui. Quero que você tente descobrir quem é essa pessoa, tá? Eu sou a principal jogadora de futebol do mundo e atuo em campo na posição de atacante. Será que é eu? Nasci no município de Dois Riachos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986. Sou chamada de rainha do futebol e fui eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA. Eu não vou nem terminar de ler o texto, mas eu quero chamar a atenção para essas palavras em vermelho. Entenda que todas as palavras de vermelho, elas estão falando na primeira pessoa, ou seja, eu, nasci, sou, fui. Então, é como se a própria pessoa estivesse contando a sua vida. Está escrito, mas é ela mesma que está falando, porque ela está usando palavras que fazem referência a ela mesma. Então, se faz referência a ela mesma, só pode ser uma autobiografia, tá? Será que você já adivinhou quem é essa pessoa? Esses 2 primeiros parágrafos aqui dava para matar certinho. Ô, gente, por favor. Mas se você tem dúvida, vamos lá. O texto original. Marta Vieira da Silva, a Marta, é a principal jogadora de futebol do mundo e atua em campo na posição de atacante. Então, você já notou a diferença nessa primeira frase? Eu já não falo eu cito o nome da pessoa. Então, já não é ela mesma que está falando dela, e sim outra pessoa que está falando sobre ela. Nascida, olha como mudou o verbo. Na outra estava nasci, aqui está nascida no município de Dois Riachos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986, quase a minha idade, a brasileira é chamada de rainha do futebol e foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol. Então, observe que aqui já mudam-se os verbos, as referências. Então, só pode ser o quê? Uma biografia. Sim, biografia é o texto que fala da vida de alguém. Autobiografia quer dizer si mesmo. Você vai falar da sua própria vida, que foi o caso do texto anterior, tá? Para finalizar, vamos relembrar um pouco sobre pronomes. Como eu falei que era importante a questão dos pronomes, eu quero relembrar com vocês aqui. Existem pronomes que fazem referência a nós mesmos, né? Então, são os pronomes de primeira pessoa, que vou dar 2 exemplos aqui. Eu, nós, porque apesar de sermos vários, eu tô no bolo, tô no meio, então vai ser nós,
E vou colocar aqui também o pronome meu. Ah, meu é pronome? Sim, meu é pronome de posse. Eu estou dizendo que isso é meu. Então, sim, é um pronome, meu é um pronome, tá? E existem os pronomes de terceira pessoa. O que é terceira pessoa? São os outros. Eu não estou junto, são os outros. Então, vai ser terceira pessoa, que vai ser ele ou ela, né? Se for mulher, vai ser eles. Eu não tô junto. Elas. E vai ser seu, sua, seu, teu. Entende? Então, esses pronomes falam dos outros. E isso fica bem marcado nos textos de biografia, tá? Então, quando for autobiografia, eu vou usar o pronome na primeira pessoa, quer dizer, a pessoa que está escrevendo. Eu só vou usar se for eu mesma que for falar de minha vida. Mas, se for uma biografia, eu vou precisar usar esses pronomes aqui, que são de terceira pessoa, certo? Vamos relembrar um pouquinho mais de pronome? Vamos aqui. Todos esses exemplos eu peguei de histórias que a gente já ouviu, então são familiares para a gente de alguma maneira, tá bom? Observe aqui no exemplo 1. Ele é o recordista mundial de cestas. Fresquinho, né? Peguei agora do texto de Oscar. Então, ele é um pronome de terceira pessoa, certo? É um pronome pessoal de terceira pessoa. Então, estou me referindo alguém. Alguém quem? A Oscar. Eu sei que é Oscar porque eu sei de onde esse pedacinho foi retirado. Aqui, exemplo 2. A ponto de duvidar se seria possível encontrar sua verdadeira amada. Eu tirei esse pedacinho da história da princesa e da ervilha. Então, quando ele fala que sua é pronome também de terceira pessoa. Ele está falando de alguém, de sua. Sua se refere a quem? Sua verdadeira amada. Sua é dele. Dele quem? Do príncipe. Beleza? E para finalizar, esses 3 exemplos eu tirei dos músicos de Bremen. O burrinho contou-lhe sobre seus planos musicais. O lhe é um pronome, tá? O burrinho contou-lhe. Contou a quem sobre os planos musicais? Se refere a quem essa palavrinha lhe? Se refere ao... Você lembra? Ao cachorro. O burrinho estava conversando com o cachorro. Então, o lhe faz referência ao cachorro. E aqui, o burro convidou para compor o grupo. O também faz referência ao cachorro. E, por fim, os homens dali, um plano para tirar os homens dali. Dali também é um pronome que se refere a lugar. Então, daquele lugar. E que lugar foi? Da casa onde eles estavam, tá? Para finalizar a nossa aula, eu deixo aí essa mensagem tão linda. Não existe no esporte o ganhar sem sofrer. Não existe no esporte o sofrer sem ganhar algo. Tudo na vida precisa de dedicação, esforço e, às vezes, sofrimento. Mas no sofrimento a gente pode, sim, além do esporte, na vida, a gente sempre tira um aprendizado, tá? Então, mesmo que seja difícil, o meu conselho é prossiga, persista, que você vai vencer. Um beijo e até a próxima aula.